Olá, aqui é a Ana Cor para a leitura da Bíblia 365. Hoje é dia 9 de outubro, dia 282. A nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente fazer a leitura da Bíblia, fazendo um devocional diário, para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas. Te convido a escolher um local confortável, de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis para que possamos receber as revelações do dia de hoje. Amém. Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 12, versículo 1. Justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça, porque o caminho dos ímpios prospera. Porque todos os traidores vivem em paz. Tu os planta e eles lançam raízes, crescem e dão frutos. Estás perto dos lábios deles, mas de longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo os seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais para com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. Abandonei o meu templo, rejeitei a minha herança, entreguei aquela que eu mais amava nas mãos do meu inimigo. A minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta. Levantou a voz contra mim, por isso eu a odeio. A minha herança é para mim uma ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina. Vão, pois, e reúnam todos os animais do campo, que eles venham para devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu campo. Fizeram da porção que era o meu prazer um deserto. Eles a tornaram em desolação, e no seu abandono ela clama por mim. Amém. Toda a terra está devastada, mas não há ninguém que se importe com isso. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e colheram espinhos, cansaram-se, mas sem proveito algum ficaram envergonhados das suas colheitas por causa do furor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os maus vizinhos, que se apoderam das minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e arrancarei a casa de Judá do meio deles. Depois de os haver arrancado, eu me voltarei e terei compaixão deles e os farei voltar, cada um a sua herança, cada um a sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, se jurarem pelo meu nome, dizendo: tão certo como vive o Senhor. Assim como no passado ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei essa nação, arrancarei e destruirei, diz o Senhor. Assim me diz o Senhor: vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não o molhe antes disso. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez,
a palavra do Senhor veio a mim dizendo: pegue o cinto que você comprou e que está em volta de sua cintura. Vá até o rio Eufrates e esconda-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor me disse: levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Esse povo mau que se recusa a ouvir minhas palavras, que anda segundo a dureza de seu coração e segue outros deuses para servir e adorar, será tal como esse cinto, que não presta para nada. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que não fossem por povo, nome, louvor e glória, mas eles não quiseram ouvir. Digam-lhes também esta palavra: assim diz o Senhor, Deus Israel, por toda a jarra deve ficar cheia de vinho. Então eles dirão a você: não sabemos nós muito bem que toda a jarra deve ficar cheia de vinho? Mas você responderá: assim diz o Senhor, eis que eu vou encher de embriaguez todos os moradores dessa terra, os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém. Eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, não terei compaixão deles, nada me impedirá de destruí-los. Ouçam e prestem atenção. Não sejam orgulhosos, porque o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, seu Deus, antes que Ele faça vir das trevas, antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos, e antes que, esperando vocês a luz, Ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas se vocês quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, os meus olhos se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diga ao rei e à rainha mãe: humilhem-se e sentem-se no chão, porque as gloriosas coroas caíram da cabeça de vocês. As cidades do sul estão fechadas e não há ninguém que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantem os olhos e vejam os que vêm do norte. Onde está o rebanho que foi confiado? O seu lindo rebanho? O que você dirá quando ele puser por cabeça sobre você aqueles a quem você ensinou a ser amigos? Será que você não sentirá dores como as de mulher que está dando à luz? Talvez você se pergunte por que me sobrevieram essas coisas. Então saiba que foi por causa da multidão de suas maldades que as abas de sua saia foram levantadas e os seus calcanhares sofrem violência. Será que o etíope pode mudar a sua pele ou um leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Por isso eu os espalharei como a palha que é levada pelo vento do deserto. Esta será a parte que lhe cabe, a porção que reservei para você, diz o Senhor, porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras. Assim eu mesmo levantarei as abas de sua saia até a altura do seu rosto, e aparecerão as suas vergonhas. Tenho visto as suas abominações sobre as colinas e no campo, a saber, os seus adúlteros e os seus relinchos, e a vergonha da sua prostituição. Ai de você, Jerusalém, você não vai se purificar? Quanto tempo isso vai durar? Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá anda chorando, e as suas portas estão abandonadas, e de luto se curvam até o chão. É o clamor de Jerusalém que vai subindo, os poderosos mandam os servos buscar água. Esses vão às cisternas e não encontram água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça.
por não ter havido chuva sobre a terra. Essa se acha ressequida e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as corças no campo têm as suas crias e as abandonam porque não há capim. Os jumentos selvagens se põem no alto dos morros e ofegantes sofrem o vento como chacais. Os seus olhos desfalecem por falta de pasto, ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós. Ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, pecamos contra ti. Ó esperança de Israel, o Redentor do teu povo, no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viajante que fica só uma noite. Porque serias como o homem que foi pego de surpresa, como valente que não pode salvar. Mas tu, ó Senhor, está em nosso meio e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandones. Assim diz o Senhor a respeito desse povo: eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa de seus pecados. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês. Fazemos menção de vocês em todas as orações e sem cessar lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem muito bem qual foi o modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria de quem vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus nos livra da ira vindoura. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede do erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto que Ele nos confiar o Evangelho. Assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos a linguagem de bajulação nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogio das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos. Quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos, assim como muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós.
pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e como, trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Salmos 79, do 1 ao 13, Salmo de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos seus servos por alimento às aves dos céus e a carne dos teus santos. As feras da terra derramaram como água o sangue deles. Ao redor de Jerusalém não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos objetos de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será que para sempre a tua ira? Queimará como um fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram Jacó e destruíram as suas moradas. Não nos faça pagar pelas iniquidades de nossos pais, que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Senhor, a salvar o Salvador nosso. Pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Seja manifesta entre as nações e diante dos nossos olhos a vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Chegue à tua presença o gemido dos prisioneiros, como o teu grande poder. Preserva os que estão condenados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes mais as afrontas com que te afrontaram. Quanto a nós, teu povo, as ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Provérbios, capítulo 24, do 30 ao 34. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando. Olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grato por este momento. Transborde, compartilhando esse vídeo com os seus amigos. Transbordem a palavra, né? É isso que eu quis dizer. Que mais? Se inscreve no canal para receber as notificações diárias. Não, para isso tem que assinar o sininho. Tá bem? Ativa as notificações para receber diariamente a palavra. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.